27, versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, de alto a baixo, não de baixo para o alto, mas do alto para baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Feche os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos na tua casa, para participarmos da santa ceia do Senhor. Te louvamos pelas vidas que estão nos seus lares, assistindo este culto pela internet. Que a mesma unção, que a mesma graça do Teu Espírito Santo que está neste altar possa estar também na casa de cada um que está assistindo, seja este culto ao vivo ou seja ele gravado, mas que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, possa falar a cada coração por intermédio da Tua santa palavra. Ó Deus bendito, usa a minha vida nesta noite apenas como um canal nas Tuas mãos, pois eu sou pó e barro, mas eu sou dependente do Teu Espírito Santo. Por isso fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Irmãos, o véu se rasgou, o véu se rasgou. O texto não dá muitas explicações, apenas diz que o véu se rasgou, do alto a baixo. Porque quando Mateus escreve este evangelho, ele estava escrevendo para judeus, e os judeus sabiam muito bem o que significava o véu do templo. Eles sabiam por que havia um véu no templo. E para nós entendermos, precisamos voltar um pouquinho na palavra de Deus, um pouquinho na história da Bíblia, para entendermos o significado do véu no templo. E nós vamos entender através da palavra de Deus que Moisés, orientado por Deus, recebe uma palavra, que ele precisava construir um tabernáculo, ele precisava construir um lugar, porque Deus sempre quis se relacionar com o homem, mas por causa do pecado, o pecado fez separação entre Deus e o homem, mas Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. E Deus então fala para Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo. Esse tabernáculo tinha mais ou menos a medida da igreja, desta parede até a porta da igreja, mais ou menos a mesma largura, 9 metros de largura, aqui tem 10 metros, era 27 metros por 9 metros, essa era a medida do tabernáculo. E o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Primeira parte era o pátio ou o átrio. A segunda parte do tabernáculo era o lugar santo. E o terceiro lugar era o lugar santíssimo, ou mais conhecido por nós como Santo dos Santos. Era o lugar que não muitos, aliás, um apenas poderia desfrutar da presença gloriosa, majestosa da presença de Deus. Apenas um poderia desfrutar. Lembrando que o salmista certa vez disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque vale mais um dia nos seus átrios
que 1000 anos em outra parte. Talvez fosse uma hipérbole, talvez ele estivesse usando um exagero de linguagem para expressar o tamanho anseio, o tamanho desejo do seu coração para estar em comunhão e em adoração na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apenas o átrio era o primeiro estágio do tabernáculo, era o lugar aonde todos poderiam estar ali. E ele chegando naquele primeiro estágio, ele disse: vale mais um dia aqui que 1000 anos em qualquer outro lugar. Vale mais um dia aqui no átrio do que 1000 anos em qualquer outra parte, porque o meu coração anseia por Deus, o meu coração tem sede de Deus, o meu coração tem desejo para desfrutar da presença de Deus. Ele estava apenas no primeiro estágio da presença de Deus, mas o segundo estágio, do lugar santo, o sacerdote poderia entrar, qualquer sacerdote poderia entrar no lugar santo, mas no santíssimo lugar, no santo dos santos, havia um véu, uma cortina, que não poderiam passar para o lado de lá. Só um homem, uma vez no ano, tinha permissão de Deus para atravessar o véu, entrar do lado de lá, para desfrutar da presença de Deus. Do lado de lá, no santíssimo lugar, no santo dos santos, não tinha nada a não ser a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Na arca da aliança havia 3 coisas dentro: o pote de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Dentro do tabernáculo havia o santíssimo lugar, que havia a arca da aliança, e ali na arca da aliança havia 2 querubins, e no meio dos querubins a glória de Deus se manifestava, e ali Deus falava ao sumo sacerdote, apenas com um homem. Ali naquele lugar Deus se revelava a um homem. Apenas um homem poderia entrar nesse lugar. Este véu, ele era feito de 3 cores. Ele era vermelho, azul e púrpura, ou seja, dourado. Ele era entrelaçados, e havia ali desenhos de querubins. Por que querubins? Porque os querubins são os guardiões da santidade de Deus. Deus, ele é santo, ele é santo, e ele é santo, e aonde a glória de Deus se manifesta precisa haver santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos santificar, porque quanto mais nós nos santificamos, mais nós chegaremos perto de Deus, e quanto mais nós chegamos perto de Deus, mais nós entendemos que somos pecadores e precisamos nos arrepender ainda mais, nos santificar ainda mais, para estarmos nos achegando mais perto de Deus. E aí nós vamos sentindo a presença, a glória, vamos contemplando a glória de Deus. A glória de Deus se manifestava naquele lugar, a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Moisés construiu o tabernáculo seguindo a planta que Deus tinha mandado, exatamente nas mesmas medidas, com os mesmos utensílios. Deus mandou até alguns profissionais da área para construir os objetos, porque Deus queria excelência. Deus não queria qualquer um fazendo a obra, não, Deus escolheu os melhores. Pega o filho do fulano porque ele é o melhor nesta área, pega o filho do ciclano porque ele é melhor naquela outra área. Deus foi dando os nomes daqueles que iam participar da construção do tabernáculo, para fazermos o melhor para Deus.
Mas o tempo foi passando, e chega um homem, não sei se você já percebeu, mas se tem uma pessoa que eu admiro e que me inspira na Bíblia, é Davi. Porque Davi, ele sabia tocar o coração de Deus. Davi, ele tinha uma graça assim que eu acredito que Deus ficava com o olho nele. Porque ele pecava, ele errava, ele falhava, mas ele sabia como se voltar para Deus. Isso nos mostra, irmãos, como nós somos falhos. Se não fosse Deus, se não fosse a graça de Deus, porque em nós, irmãos, não tem mérito algum para falarmos assim, não, Deus me escolheu porque eu sou bonito, porque eu tenho olhos claros, não, porque eu canto bem, não, porque eu toco bem, não, porque... Não tem mérito algum em nós, é graça de Deus. Deus achou graça em nós, e porque Deus achou graça em nós, deu a oportunidade de nós termos a morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo habitar, tabernacular nos nossos corações, fazer morada em nossas vidas. E Davi, um belo dia, está no seu palácio, já rei, cansado da guerra, já com uma certa idade, ele está lá no palácio. Olha, nossa, como aqui é bom, né? Como é maravilhoso, como tem coisas boas aqui no palácio. Mas ele olha para o lado de fora e ele percebe que a arca da aliança, aonde a presença de Deus se manifestava, porque Deus queria morar com o povo, e aí ele falou, eu vou morar na arca, eu vou me manifestar através da arca, a arca vai simbolizar a minha presença. E Davi olha pela janela, e vê que a arca estava dentro de uma barraca, e aquilo incomoda Davi. Davi olha para aquela situação e ele coloca no seu coração, Deus não pediu nada para Davi. Davi, ele era um adorador espontâneo. Ninguém precisava falar assim, ei Davi, levanta a mão agora para adorar. Ei Davi, agora se dobra para adorar. Ei Davi, agora dá um glória a Deus. Não, Davi, ele era um adorador espontâneo, que ele desfrutava da presença de Deus. Ele tinha alegria de louvar, ele tinha alegria de fazer hinos de adoração a Deus, porque Davi tinha um coração apaixonado por Deus. Como eu, sendo homem pecador, habito num palácio, e a presença de Deus dentro de uma barraca, não está certo isso. Chamou Natã, profeta da casa. Natã, eu vou construir um templo para o Senhor, um santuário para Deus, para colocar a presença de Deus. Natã fala logo de princípio, faz o que está no teu coração. Pode fazer, está no teu coração, pode fazer. Davi fica feliz, dá glória a Deus, aleluia. Natã vai para casa, mas na noite, Deus fala com o profeta. Fala para Davi, eu não pedi nada para ele, mas me agradou. Só que não vai ser ele que vai construir, vai ser o filho dele. Davi, antes de morrer, deixou tudo preparadinho, do bom e do melhor, para que Salomão, quando crescesse e assumisse o reinado, pudesse construir o templo, o santuário, o templo de Salomão. Salomão constrói do bom e do melhor, e quando ele vai orar em 2 Crônicas, que ele vai falar para Deus, depois que a obra está pronta, e Salomão olha e fala, que obra magnífica!
palavras de Salomão. Que coisa esplêndida, que coisa maravilhosa. Mas Deus, como pode o Senhor querer morar com o homem? Como pode o Senhor estar entre nós? E naquele momento ele começa a orar a Deus. Deus, se entrar alguém aqui, afastado, desviado dos teus caminhos, que o Senhor possa restaurar a vida dele. Se entrar alguém aqui, Senhor, que perdeu a batalha, perdeu a guerra, mas se arrepender, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, Senhor. Se entrar alguém aqui, Senhor, enfermo, aflito, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, Senhor. E conforme Salomão foi orando, a glória foi descendo. O que era a glória? Era uma nuvem tão densa que não dava mais para ver quem estava próximo, não dava mais nem para quem estava dentro sair. E quem estava fora não tinha como entrar, porque a glória, a nuvem encheu aquele lugar, e a presença de Deus confirmou que aquele lugar era o lugar que Deus ia habitar entre eles. Ali Deus habitou. Depois vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo, foi-se a glória, o templo está destruído, o povo de Israel foi levado ao cativeiro. Mas aí vem Neemias, recebe a notícia. E aí, como estão os patrícios? Como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Não está nada bem. O templo está em ruína. Não tem mais o lugar de adoração a Deus. Mas Neemias se incomoda, vai chorar, vai orar, vai jejuar. Mas não ficou só se lamentando, ele recebe o renovo de Deus e ele pede as cartas para o rei. E o rei dá as cartas e Neemias vai lá e edifica novamente o templo. Juntamente com Esdras. Esdras era o doutor da lei, ele lê a Bíblia, e todos começam a chorar, e começam a dizer: meu Deus, como nós pecamos, como nós falhamos, como nós erramos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, pois nós erramos contra o Senhor. Não chores, pois a alegria do Senhor é a vossa força. E o Senhor renova. E ele vai dizer em Ageu, a palavra do Senhor vai dizer lá em Ageu, porque agora eles não tinham os recursos financeiros para reconstruir os muros como tinha Salomão deixado pelo seu pai Davi, mas eles tinham força de vontade, eles tinham o desejo de novamente erguer o templo, para que a arca do Senhor pudesse estar ali, e o povo de Israel pudesse estar ali, para adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Aí Ageu vai dizer: ei, povo de Israel, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira glória estava na beleza, no ouro, na prata, nas melhores madeiras. Mas a glória da segunda casa vai estar no meu poder, na minha presença, que vai estar no meio do arraial, que vai estar no meio de Israel. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eles começaram a adorar novamente ao Senhor. Mas vem Herodes, e ele quer construir um templo ainda mais magnífico do que o de Salomão. E ele constrói algo maravilhoso, maior. E eu acredito que Jesus pregou nesse templo algumas vezes, mas nunca ele pôde entrar no Santo dos Santos, porque só o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Só o sumo sacerdote poderia passar do outro lado do véu. Mas Jesus vai dizer que essa casa
caí, em 3 dias eu erguerei. Mas como, Senhor? Foram 46 anos para Herodes construir esse templo. Como o Senhor pode, em 3 dias, edificá-lo? Jesus estava falando que não vai mais precisar adorar no lugar. Deus não vai mais habitar em casa feita por mãos humanas. Mas Deus vai habitar nos corações por intermédio do Espírito Santo. 3 dias Jesus estava falando da sua morte. Eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E a partir de então o Espírito Santo vai habitar nos corações. O Espírito Santo não vai mais habitar no lugar, vai habitar nas pessoas. O Espírito Santo não vai mais habitar em lugares feitos por homens, mas vai habitar no meio dos homens. Oh, louvado é o nome do Senhor, adorado entre as nações, bendito, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus sempre quis morar perto do homem. Hoje Deus não mora mais em Jerusalém. Hoje Deus não mora mais em Roma. Hoje Deus não mora mais nem na Celso Garcia. Você entendeu, né? No templo do Salomão. Não, hoje Deus habita nos nossos corações. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita nos nossos corações. A sua morte deu fim na casa feita pelo homem, para inaugurar o templo feito para a glória de Deus no homem. E hoje nós estamos aqui felizes para adorarmos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Um pouquinho antes desse versículo que nós lemos, Jesus estava a caminho da cruz. Toma 39 chibatadas, 39 chicotadas, vezes 3, porque a ponta do chicote tinha 3 pontas. Então cada chicotada valia por 3. Então dá 117 chicotadas. Jesus estava todo rasgado. Colocaram uma coroa de espinho venenoso em sua cabeça, que dizem os historiadores que aquele espinho, quando ele furava, ele inchava. Então imagina o tamanho da cabeça de Jesus. Ele estava transfigurado, não tinha como achar beleza, diz Isaías, que não havia beleza nem formosura no seu semblante, porque Jesus estava todo transfigurado. Mas Jesus mesmo assim vai consolar Maria. Ei Maria, olha aí o teu filho, olha aí a tua mãe. Jesus ainda vai levar um ladrão para o paraíso, vai salvar o perdido no paraíso. Jesus ainda na cruz, ele vai fazer uma oração. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele sofrimento, naquela dor, naquele momento que Jesus estava passando, alguns vão lá e pegam o vinagre, colocam na boca de Jesus. Imagina, irmão, você colocar vinagre numa ferida, e eles colocam na boca de Jesus, e ali eles vão dizer, não, acho que ele está orando, falando para que Deus possa enviar Elias. Vamos ver se Elias de fato vai chegar. Naquele momento Jesus dá um brado, Jesus dá um grito, mas não de dor, não de sofrimento, não de desespero, mas Jesus dá um brado de vitória, de triunfo. E ali ele entrega o seu espírito ao Senhor. Eu entendo que é um brado de triunfo, irmãos, porque Jesus vai dizer,
A obra foi consumada. Satanás perdeu. Satanás foi derrotado. Porque agora eu cumpri o propósito de Deus, que eu vim para nascer, para crescer, para morrer, para perdoar o pecado da humanidade. Na hora que Jesus dá o brado, Pai, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Não tem mais separação. Agora, para adorarmos a Deus, é só adentrarmos adorando em espírito e em verdade. Não tem mais o véu foi rasgado. Não precisa mais do sacrifício, o sangue, porque Jesus completou a obra e definitiva. A obra foi consumada. O véu que separava já não separa mais. Oh glória, louvado, adorado, exaltado é o Cordeiro de Deus. Ele foi o sacrifício vivo. Não mataram Jesus, Ele se doou por nós. Ele não foi assassinado, Ele não foi um mártir, Ele se doou como sacrifício vivo e verdadeiro, para que nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, não precisa mais de sangue, não precisa mais de sacrifício, porque a obra em Cristo foi completa, a obra em Cristo foi definitiva. Não precisa, Senhor, eu pequei, deixa eu matar um cordeirinho, deixa eu matar uma pombinha, deixa eu matar um bodinho. Não precisa mais, porque Jesus foi o sacrifício na cruz por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi de cima a baixo, porque não foi o homem que foi até Deus, mas foi Deus que veio até o homem. A salvação não partiu do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Deus enviou o Salvador para nos dar a salvação, e hoje todos nós que entregamos a vida para Cristo, estamos salvos, libertos, restaurados, enxertados no corpo de Cristo. Aleluia, como aquele louvor antigo. E o véu que separava já não separa mais, que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, louvado, adorado é o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Através da morte de Jesus, as barreiras foram rompidas e vencidas. Aleluia, agora o Espírito Santo habita em nós. A vida toda o homem tenta, através da religião, ligar o homem para com Deus.
mas não tem outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus, só Jesus pode religar o homem em Deus. Só em Jesus nós podemos encontrá-lo na presença de Deus. Pode subir os irmãos do louvor. Com o véu, o homem oferecia sacrifícios para a remissão dos seus pecados. Sem o véu, os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Com o véu, só um poderia estar na presença de Deus. Sem o véu, o acesso ao Pai está aberto para todos nós. Como diz a palavra do Senhor em Hebreus, estamos na nova aliança, aonde todos nós podemos estar na presença de Deus. O meu filho essa semana me fez uma pergunta: pai, o ateu vai ser salvo? E eu disse a ele: filho, ele não acredita em Deus, mas ele também não acredita no inferno, pai. Se ele viveu uma vida inteira sem precisar de Deus, o que ele vai fazer lá no céu? A Bíblia não fala quem vai para o inferno, mas a Bíblia fala quem não vai para o céu. Se você pegar a palavra do Senhor lá em Efésios, lá em Apocalipse, vai dar uma relação de quem não vai entrar nos céus, mas não fala quem vai entrar no inferno, porque Deus veio para salvar todos aqueles que nele crê. Deus, Ele ama o ser humano, Ele nos criou, independente se somos bonitos, se somos feios, se somos bravos, se somos calmos. Olha, sai calvos. Acho que é a calvície que está chegando, eu estou com isso na cabeça, né, irmão? Independente de tudo isso, Deus quer salvar. A pessoa pode ser ateu a vida toda, mas se ao descer, antes de descer à sepultura, ele reconhecer que Jesus é o Senhor, ele será salvo. Porque Jesus veio para salvar o perdido. Isso não é injustiça, é graça. Porque todos nós estávamos condenados ao inferno, mas um dia Deus nos resgatou. Só que ele vai ser muito infeliz, sabe por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de estar adorando a Deus, de estar sentindo a glória de Deus, de estarmos sendo preparados para morar com Ele lá na glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode ficar feliz, irmãos, independente da situação que nós estamos passando, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Esse foi o propósito do sacrifício da cruz. Independente se nós temos condições financeiras ou não, se nós temos saúde ou não, isso independe. O que vale a pena mesmo é ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Foi para isso que Jesus sofreu e morreu pelos nossos pecados, para nos dar salvação, para nos levar lá para o céu. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus?